Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Peguem suas Bíblias, abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11. Estamos meditando na primeira epístola de Pedro e tem sido um momento muito edificante para a minha vida e eu creio que também tem sido edificante para a sua vida. Então, se você tem conseguido prestar atenção nas palavras, se você tem conseguido acompanhar as pregações, se você tem conseguido se concentrar, você tem visto como a palavra de Deus tem edificado, ou como a palavra de Deus edifica a vida de uma pessoa, ou seja, a sua própria vida e a vida dos seus. Você tem visto o fruto da pregação da palavra. Então eu espero que seja um momento que você trate com seriedade, que você continue tendo esse momento como um dos momentos principais da sua vida, que é o momento em que a gente para ouvir a palavra de Deus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11. Nós sabemos que Pedro ele já tinha falado para os irmãos que eles não eram um povo de Deus, mas se tornaram um povo de Deus. Eles não tinham recebido misericórdia de Deus, mas receberam misericórdia de Deus. Então, essa grande misericórdia de Deus, Deus, por ser grande em misericórdia, ele regenera o homem por meio da sua palavra. Então esse homem regenerado, ele se arrepende dos seus pecados. Ele crê em Cristo Jesus e a fé dele o justifica de todos os pecados. A fé dele em Cristo faz com que ele seja justificado de todos os pecados dele. Mas tudo isso pela misericórdia. Então, ao mesmo tempo que o cristão ele nasce pela misericórdia, ele vive também pela misericórdia. Como eu disse na semana passada, o cristão ele está subindo nos degraus da misericórdia. Ele não para, é de misericórdia em misericórdia, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas uma coisa que é importante também frisar, o cristão também vive de arrependimento em arrependimento. Como João disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, mesmo o cristão tendo recebido misericórdia, tendo sido regenerado, ele continua lutando contra o pecado. É por isso que hoje a gente vai trabalhar com o tema a peregrinação e a luta contra o pecado. Então, hoje a gente vai trabalhar em cima desse tema, a peregrinação e a luta contra o pecado. Então, depois de Pedro falar sobre a misericórdia do Senhor, agora é hora dele alertar os crentes. É hora dele exortar os cristãos, porque mesmo vivendo na misericórdia, eles continuam combatendo o pecado. O pecado ele só vai ser destruído no dia da visitação. Qual é o dia da visitação? É o dia que Cristo vai rasgar os céus e então vai lavar as nossas almas. Essa expressão, lavar a alma, ela é muito usada quando alguém se vinga, né? Depois que essa pessoa se vinga de alguém, ela diz, lavei a alma. Mas em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho, o verdadeiro lavar da alma vai acontecer no dia da visitação. É quando Cristo vai nos purificar de todos os nossos pecados. Aí sim, o cristão vai estar livre de uma vez por todas de seus pecados. Então, depois que Pedro fala da misericórdia do Senhor, é hora dele alertar, é hora dele exortar os irmãos. E como ele começa a exortação dele? Ele começa assim, verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então agora imagine você, Pedro, escrevendo a epístola dele, escrevendo a sua epístola, e está na hora dele falar sobre a luta contra o pecado. Está na hora dele falar dos desejos que guerreiam contra a alma. Porque Pedro sabe que esses irmãos lutam contra o pecado. Ele sabe que por mais que eles tenham conhecido a Cristo, eles continuam enfrentando o pecado. Pedro foi um desses. Mesmo conhecendo a Cristo, ele enfrentou o pecado. Ele caiu, ele se levantou. Depois, mais para frente, ele tropeçou de novo. Foi repreendido por Paulo. Ele se levanta novamente. Então Pedro sabe que ele, mesmo sendo apóstolo, cometeu erros e tropeçou. O que dirá esses irmãozinhos? Então ele começa a exortação dele. Imagine ele escrevendo a sua epístola, sabendo que ele vai tratar de pecado, de luta contra as paixões que guerreiam contra a nossa alma. E ele começa escrevendo assim, amados. Ele chama esses irmãos de
amados. Isso significa que o apóstolo Pedro, ele é alguém que sabe amar, mesmo tendo toda a autoridade do Espírito com ele. Sendo um homem poderoso em obras, Pedro é um homem também que ama. A gente sabe que o apóstolo João falou a mesma coisa sobre o amor aos irmãos, né? Aquele que ama o seu irmão, o amor de Deus está nele, ele é um filho de Deus. Então, o fato de você amar os seus irmãos, de alguma forma, é sim uma evidência de que você recebeu o amor de Deus, né? Então, aquele que foi amado, prova o amor que recebeu amando. Entenderam? Então, aquele que foi amado, ele prova, ele mostra que ele de fato foi amado amando. Então, se ele foi amado por Deus, a evidência disso é que ele vai transbordar, ele vai fazer com que esse amor também venha resvalar nos irmãos. Isso aqui não é uma história da carochinha, isso é uma verdade. Pedro fala disso na sua epístola aqui também, no capítulo 1. Ele fala sobre o amor fraternal. Tiago fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso. Então a linguagem do amor, o mandamento do amor, está nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas Pedro ele sabe amar porque ele foi amado, como eu disse. A gente sabe os erros que Pedro cometeu e o grave pecado que ele cometeu. Pedro ele negou aquele que ele comia junto. Pedro negou aquele que conviveu com ele, o Verbo encarnado. Ele negou Jesus 3 vezes. Isso é um pecado gravíssimo. É um grande pecado. E o que aconteceu depois disso? Pedro ele se arrepende do seu pecado amargamente. Então, um anjo do Senhor, lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 4 até o verso 7, um anjo do Senhor, ali Marcos descreve como um varão que estava com vestes brancas, que disse às mulheres ali, diga aos discípulos dele, ou seja, aos discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele está indo encontrar eles. Ou seja, os discípulos e a Pedro. Ele chama Pedro pelo nome, o anjo. Ele evidencia Pedro ali. É necessário que o nome de Pedro seja proclamado de alguma forma, ou mencionado de alguma forma, porque Pedro foi aquele que negou de maneira clara, explícita. Entende? Então parece, eu não quero aqui inferir nada ao texto, só parece que de alguma forma Jesus tinha deixado um recado com o anjo, né? Diz que eu vou me encontrar com os discípulos, mas tem algo especial para com Pedro. Diga que eu vou me encontrar com Pedro. Ou seja, se Pedro era um discípulo, não precisava mencionar o nome dele, mas estava a dizer, diga aos discípulos que Jesus vai encontrar com eles. Mas qual foi a boa notícia do anjo? Diga aos discípulos e também a Pedro. Isso já é amor sendo despejado. Pedro vai ser restaurado. E a gente sabe que Jesus encontra com Pedro. Ele restaura Pedro, ele ama Pedro. E no final ele diz, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro se torna um pastor de almas. Ou seja, ele recebeu tanto amor que agora ele passa a dar amor. Ele passa a exortar em amor. Então no momento que ele vai falar sobre pecado na epístola dele, é um momento que ele escolhe para escrever amados. Amados. Então, as pessoas que estão dentro da igreja, e não são motivadas pelo amor, mas pelo ego, pelo orgulho. Se você fere o ego dessa pessoa, se você fere o orgulho dessa pessoa, essa pessoa acaba destruindo a igreja. Ela acaba difamando todo mundo, ela acaba sendo insubmissa aos líderes, insubmissa a todo mundo. Porque o orgulho dela foi ferido. Ela não é motivada e nem inspirada pelo amor. Porque quem foi amado por Deus prova esse amor amando. É uma pessoa que está sendo cada vez mais, está crescendo em amor. Então uma pessoa que não entendeu e não sabe que recebeu um amor tão grande por Deus, não percebe o amor que Deus teve pela vida dela, que é uma pecadora, uma pessoa pecadora. É um pecador que foi perdoado sem merecer, não entendeu esse perdão de Deus. Ela dificilmente vai agir com amor, até mesmo dentro da igreja. Entende? Essa pessoa acaba sendo impossível conviver com essa pessoa. Porque onde essa pessoa está, tem um semblante caído, um rosto iracundo, uma pessoa que acha que todos estão contra ela,
Uma pessoa que qualquer palavra que é mencionada e que fere o ego dela, o orgulho dela, está pronta para o ataque. Está pronta para sentir ódio, sentir raiva. E vai para casa com aquela amargura. Sente raiva de todas as coisas dentro da igreja, dos irmãos da igreja, dos líderes da igreja. Então eu repito aquilo que eu falei. Aquele que foi amado, ele mostra que foi amado amando. Aquele que foi amado por Deus, ele mostra que foi amado por Deus amando os seus irmãos. Amando a sua família, que é a família de Deus. Então por isso que Pedro começa chamando esses irmãos de amados aqui. Então ele diz, amados, insisto que... Aqui na nossa versão está escrito insisto. Mas a palavra aqui é exorto. O exortar aqui não é aquela ideia de que alguns falam assim, olha a cajadada vindo aí. Não é simplesmente isso. A palavra exortar, ela pode também significar encorajar, não é? Consolar, corrigir, é óbvio. Repreender também é óbvio. Mas essa palavra também ela significa encorajar, consolar. Então Pedro aqui, na verdade, ele está exortando em amor esses irmãos. Ele está encorajando esses irmãos a lutarem contra o pecado. Pedro sabe, Pedro conhece sobre as paixões que guerreiam dentro do coração, porque Pedro foi um guerreiro que enfrentou os pecados guerreando contra a alma dele. Ele sabe disso. Então ele vai encorajar esses irmãos. É por isso que ele diz aqui, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Mas um pouco antes de falar aqui sobre esses desejos carnais, ele diz assim, como estrangeiros no mundo, como peregrinos no mundo. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que o mundo não te pertence e você não pertence a esse mundo. Entende? Você não pertence a esse mundo. É por isso que às vezes a gente se sente estranho aqui no mundo. Tem momentos na nossa vida que a gente diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que esse mundo é assim? A minha alma é totalmente contrária a esse mundo. Porque você se converteu, você quer Deus, você está buscando Deus. Então você se sente perdido nesse mundo. Não em Deus. Você se sente perdido no mundo. Entende? Perdido no bom sentido, tá? Não é que você se perdeu no mundo, no sentido que está gozando dos prazeres do mundo. Perdido é como se você pensasse assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a isso aqui. Né? A minha cidadania não é essa. Está entendendo? Eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Como Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. E a gente sabe que o nosso reino não é desse mundo também. O nosso reino é o de Cristo. Aqui nós somos estrangeiro. E o estrangeiro, tudo que ele quer, o peregrino, tudo que ele quer é chegar em casa. E qual é a casa de todo cristão? A casa de todo cristão é o reino dos céus. Essa é a casa dos cristãos. Esse mundo aqui é um mar de lágrimas, como alguém já disse. É um mar de sofrimento, de dor. É por isso que você sofre. Você está no mundo, como Jesus disse, é aquilo que eu costumo dizer. Jesus não mentiu para a gente. Ele não enganou a gente. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então cada aflição foi alertada por Jesus. Ele não iludiu a gente. Ele garantiu que a gente iria ter aflição. Mas ele garantiu também que ele venceu esse mundo. Ele venceu esse mundo por nós. Entende? Então, esse mundo é sim um mar de lágrimas. É difícil conviver. É por isso que você sofre, você tem dor, você tem desespero. Você sofre a dor de alguém que se foi, que você amava. Você sofre a dor de um casamento que não deu certo, que foi abandonado. Foi abandonada. Foi abandonado pela esposa, a esposa abandonada pelo marido, abandonada pelos filhos. E tanto não tem como mencionar os sofrimentos que existem aqui. São vários, são infindáveis sofrimentos. Então cada um sofre, está sofrendo de uma maneira por causa desse mundo, porque a gente é peregrino, a gente é estrangeiro aqui. Mas uma mensagem para consolar, que você está dizendo assim, nossa pastor, então é desesperador isso aqui. Mas tem uma mensagem que é muito bonita. E eu quero lembrar vocês aqui que é o texto de Apocalipse 21. Não deixe de abrir a sua Bíblia não. Abra lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21 é um texto muito bonito e tem uma promessa linda pra gente. É um texto que você tem que marcar na sua Bíblia. Marca na sua Bíblia, porque é uma promessa linda. Olha o que diz Apocalipse 21.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Entende isso, peregrino? Entende isso, estrangeiro, forasteiro? Você está entendendo o que Pedro está querendo dizer? Vocês são estrangeiros aqui. Vocês são peregrinos aqui. Aqui é um mundo difícil para a gente. São tantas provações aqui. Mas a promessa de Apocalipse 21 é que a morte vai passar, a dor vai passar, as lágrimas serão enxugadas. E a presente ordem vai acabar. É o reino de Deus e Deus vai viver conosco. Apegue-se nessa promessa, em Apocalipse 21. Então, depois que Pedro fala que nós somos estrangeiros, peregrinos nesse mundo, ele diz assim: vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Um teólogo alemão disse o seguinte, que os homens são criaturas de Deus. Os homens são feitos de carne e sangue. Carne e sangue. Mas quando aqui Pedro fala dos desejos carnais, ele não está se referindo a esse corpo, a essa carne aqui, a esse sangue. Não está se referindo a isso. Quando ele fala dos desejos carnais ou paixões carnais, ele está se referindo aqui, quando a Bíblia fala de carne aqui, e Pedro fala de carne, ele está se referindo a uma natureza caída. Né? Então a carne aqui, os desejos carnais, são os desejos do homem que caiu. Entende? É o homem que se distanciou de Deus. É o Adão depois da queda. Entende? Então ali é a carne. Esse teólogo alemão, ele diz o seguinte, que os homens, na verdade aqui a palavra desejos carnais, as paixões carnais, são pulsões carnais. Né? Esse teólogo alemão ele fala isso, pulsões carnais. O que seria isso? Pulsões são, por exemplo, pulsões para beber, para comer, né? Pulsões para dormir, pulsões para sexo, pulsões para falar, para se comunicar, pulsões para possuir, para tomar posse. E esse teólogo ele diz o seguinte, que nada disso é pecaminoso. Né? Adão tinha tudo isso. Adão tinha pulsão para comida, ele comia. Pulsão para bebida, ele bebia. Pulsão para sexo, ele tinha Eva, mas era a esposa dele, não era pecado ali então. Entende? Então, pulsão para dormir, mas ele não era preguiçoso, porque ainda não tinha o pecado depois da queda. O que aconteceu? É por isso que entra esse estado carnal, que não está falando da carne em si, mas a carne é a natureza caída do homem. O que significa isso? Que depois da queda, essas pulsões se tornaram insaciáveis. Entende? Então é por isso que Pedro se refere a elas como paixões carnais, desejos carnais. Então esse teólogo ele fala, são pulsões insaciáveis. Então agora a pessoa tem pulsões para bebida, mas como ele está afastado de Deus, ele se torna independente. O homem afastado de Deus é independente. Sem Deus, ele é autônomo. Ele não precisa de Deus para nada. Ele não busca Deus, como Paulo fala. Ele não quer Deus, ele se acha autônomo. Ele se acha livre de Deus, ele se acha independente. Todas essas pulsões começam a ser insaciáveis. Então daí a pulsão para comida e para bebida se torna gula. Nem a pulsão, né? A pulsão para o sono, para o dormir, se torna preguiça, comodidade, pecado. Entende? O sexo já não é mais no matrimônio, não é mais no casamento. Agora são pulsões insaciáveis, as pessoas fazem com todo mundo. Tá entendendo? Então perdeu o controle. E eu acrescento uma palavra aí, ele diz que são pulsões insaciáveis, eu acrescento, são pulsões insaciáveis e desordenadas. Né? Fora de ordem. Então isso é a carne.
Isso é a carne. É a natureza caída do homem. Entende? Então, o que acontece aí? O que acontece? Pedro fala que é para a gente se abster disso. Porque essas pulsões estão em nós. A gente foi regenerado, a gente recebeu misericórdia, mas a gente ainda não foi totalmente purificado dos nossos pecados. A gente está sendo santificado. A gente ainda tem o pecado em nós. Como eu disse na introdução, que esse pecado só vai sair no dia da lavagem da alma, no dia da visitação. Né? Então, é por isso que Pedro fala, se abstenha. O que é se abster aqui? Então, uma pessoa que é diabética, ela vê um pudim ali, ela não pode comer. Ainda mais se o nível de diabetes dela está alto. Ela não pode, ela tem que se abster daquilo ali. Ela não vai abusar. Aquilo vai fazer mal para ela. Então, se abster é isso. É Pedro, detecte esses desejos desenfreados, insaciáveis, desordenados. Se abstenha deles. Você está entendendo? Lute contra eles. Guerreie contra eles. Então, é isso que Pedro está dizendo. É isso que Pedro está falando. Se abstenham disso, né? Se abstenham dos desejos carnais. E uma outra coisa aqui que Pedro fala, que guerreiam contra a alma. Aqui Pedro revela uma coisa. Esses desejos carnais, essas pulsões insaciáveis, desordenadas dentro de nós, elas guerreiam contra a alma. Então, alguns teólogos vão dizer o seguinte, que essa guerra contra a alma é que o pecado ele quer matar a alma. Ele está guerreando por quê? Quem guerreia quer matar. Não é? Guerra é morte. Então, esses pecados eles guerreiam querendo matar a alma. Em que sentido? Fazer com que a alma pereça. Com que a alma seja condenada. É o que está lá escrito em Mateus, no capítulo 10, se eu não me engano, no verso 10. Não temam aqueles que podem matar a carne, mas temam antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, tanto a alma quanto o corpo. Então é a destruição da alma. Não é? Então, esses teólogos defendem isso aqui. Eles guerreiam contra a alma no sentido de querem matar a alma. Querem destruir a alma eternamente. Entende? Então é essa guerra. É como o John Piper uma vez disse, não é o diabo que me leva para o inferno. Não é o diabo que me leva para o inferno. E John Piper disse assim, John Piper é um pastor americano muito bom, está vivo ainda, está velhinho, mas está vivo. Ele diz assim, quem me leva para o inferno é John Piper, não é o diabo. Quem me leva para o inferno é John Piper. São os meus pecados. Você está entendendo? São os meus pecados, os meus erros, a minha rebelião. Então é por isso que Pedro alerta, se abstenha disso, lute contra isso. Você está entendendo? Ele não cita o diabo aqui. Ele não cita. A gente sabe que o diabo é o tentador. Ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Como eu citei o diabético e o pudim, ele faz de tudo para o diabético comer o pudim. A gente sabe disso. A gente sabe. Então ele vai usar das suas fraquezas e tudo isso para que esses desejos pecaminosos, essas paixões, dominem você. E venham matem a sua alma. Então Pedro está orientando isso. Guerreie. Então o que John Piper falou é totalmente correto. É correto. Quem manda para o inferno, quem vai perecer no inferno, quem tem esse poder é o próprio John Piper. Né? Então quem te manda para o inferno é você mesmo. É o seu pecado. O pecado que você tem é você que comete. Sou eu que cometo. Então a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa confessar os nossos pecados a Deus todos os dias. Todos os dias. Então o cristão vive de misericórdia em misericórdia. Por quê? As misericórdias se renovam a cada dia. Porém, o arrependimento tem que estar todo dia com o cristão, porque ele vive também de arrependimento em arrependimento. Tá bem? Então, aqui é isso que Pedro fala. É a peregrinação, como estrangeiro, peregrinando, mas lutando contra o pecado. E aqui, terminando a exposição, eu queria ler alguns trechos desse livro aqui, do Steven Lawson. Né? Steven Lawson, que é um pregador americano, pastor batista. Ele escreveu esse livrinho aqui, né? Vários livros sobre homens piedosos, e aqui ele dedica esse livro ao Edward, né? E eu quero ler um pouquinho dessas partes aqui, são poucas partes, eu peço que você venha interagir nessa leitura, né? Porque esses livros edificam a alma. Leiam bons livros, procurem os livros, né? Dos homens que entregaram a vida pela fé, dos mártires, né? Procure saber qual foi o testemunho de fé deles, porque isso vai edificar a sua alma. Então é por isso que eu trago essas coisas, não é à toa, porque isso edifica a alma. Eu aprendo com as escrituras sagradas, mas eu aprendo também com esses homens de Deus aqui, porque o Espírito levantou mestres na igreja. Não é?
Então, olha aqui, vamos meditar um pouquinho aqui. São pouquíssimos textos que eu vou ler, né? Mas não saia daí, preste atenção em cada palavra que eu ler, porque é muito edificante e aprender com Jonathan Edwards, é muito importante. Diz assim: embora a luta contra o seu pecado fosse desencorajadora e o acusasse, Edward sabia que não podia se dar ao luxo de descansar na glória que tivesse. Portanto, na Resolução 56, decidiu que nunca diminuiria seus esforços na luta, não importando quantas derrotas sofresse. Então aqui o Stephen Lawson, que está escrevendo esse livro, quando ele está falando do Edward aqui, ele diz o seguinte, que ele não vai diminuir os esforços na luta contra o pecado, mesmo sofrendo derrotas em relação a essa luta, mesmo tropeçando de vez em quando. Ele diz aqui que o Edward ele não diminuía os esforços na luta contra o pecado. De maneira alguma ele diminuía. Então o fato de você sofrer algumas derrotas na luta contra o pecado não significa que você tem que se entregar, que você tem que diminuir a sua luta contra ele. Então aqui o Edward escreve numa resolução dele assim: resolvi, agora é o Edward dizendo, né? O Lawson citando o Edward. Então escreve, entenda, é o Lawson, um pastor batista, escrevendo sobre Edward. Então aqui ele dá voz ao Edward. Edward diz assim: resolvi nunca ceder, o mínimo que seja, para diminuir minha luta contra minhas corrupções, por mais mal sucedido que eu venha ser. Não diminuo. É isso que Edward está dizendo. Por mais mal sucedido que eu venha ser na luta contra o pecado, eu não diminuo a minha luta. Então vou virar aqui que tem uma outra coisa impressionante aqui nessas páginas. Preste atenção. Agora é o Lawson dizendo: ele deveria surrar o velho homem até ele chegar ao chão e depois surrá-lo quando ele estivesse no chão. Essa era a luta de Edward. É o velho homem que ainda estava nele. Ele deveria surrar esse homem até ele ir ao chão. E depois que esse velho homem fosse ao chão, o Edward continuava batendo nele. É uma metáfora em relação ao próprio pecado dele. A batalha de Edward certamente incluía as luxúrias típicas da juventude, como um biógrafo escreveu. Sua disposição irritável associada ao seu orgulho, bem como a atitude que isso resultava em relação aos outros, eram os pecados que ele combatia mais abertamente. Mas podemos estar certos de que ele lutava contra os desejos sexuais, ainda que não tenha registrado diretamente suas lutas com essas tentações. Manhã de sábado, 27 de julho, Edwards escreveu o seguinte: quando for violentamente atacado por uma tentação, ou quando não conseguir me livrar de pensamentos maus, grava isso, quando não conseguir me livrar de pensamentos maus, devo fazer alguma soma aritmética, geométrica, ou algum outro estudo que necessariamente ocupe todos os meus pensamentos e inevitavelmente os impeça de vaguear. Então preste atenção, esse grande homem de Deus, esse pastor, o Edward, ele tinha maus pensamentos, e aqui ele confessa que ele encarava esses maus pensamentos da seguinte maneira: quando esses pensamentos vinham, né, sobre ele começava a estudar matemática, porque ele era bom nisso, ele gostava. Então ele estudava aritmética, presta atenção, talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Ele passava a estudar aritmética, geometria, começava a fazer somas, né, da matemática e tudo mais, para ocupar a mente dele, para fazer com que a mente dele não estivesse distraída com o pecado. Ele se ocupava. Então alguém pode dizer assim: Edward está errado, porque ele deveria invocar o Espírito Santo. Mas na verdade é o Espírito Santo que está dando sabedoria a ele para fazer isso. Ele está fugindo da tentação dele. Esses desejos maus que vêm na mente, ele combatia se concentrando em uma outra coisa, se ocupando com uma outra coisa. Então fazia com que o desejo fugisse. Eu posso ilustrar isso para vocês. É como se tivesse uma mulher muito sedutora numa determinada esquina e um homem estivesse seduzido por ela. Mas para não cair no pecado com ela, o que ele faz? Ele muda a rua. Ele vai por outra rua. Ele não vai passar por ela dizendo: o Espírito vai me guardar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai passar por aquela esquina. Então ele vai virar e vai por outra rua. É a mesma coisa que o Edward está fazendo aqui. A tentação estava na mente dele. Os maus pensamentos vinham tomar a mente de Edward. E o que ele fazia? Ele mudava a esquina. Ele mudava a rua mentalmente falando, né? Então ele ia fazer o quê? Estudar matemática.
Então isso não é diminuir o poder do Espírito Santo. Isso é sabedoria de Deus para lidar com a tentação. Então é necessário fazer isso. Então algumas pessoas fazem o seguinte: está sendo tentado, pega uma vassoura para varrer a casa. Está sendo tentado, vai ocupar a mente fazendo outra coisa. Está no trabalho sendo tentado, então trabalhe de verdade. Ocupe a mente, fuja disso, são estratégias. E Edwards nos ensina essas coisas. O Lawson fala sobre o Edwards aqui. Mas Edwards também percebeu que lhe faltava força para superar o pecado dentro de si. Suas corrupções internas deveriam ser derrotadas no poder de Deus. Somente o Espírito Santo pode capacitar o crente a superar o pecado de forma bem-sucedida e a mortificá-lo. Noite de sábado, dia 5 de janeiro, Edwards escreveu assim: o pecado não é mortificado suficientemente sem as influências do Espírito de Deus. Bonito isso, bem bonito. Uma outra coisa aqui, presta atenção, uma coisa tá boa. Edwards diz assim, Lawson diz assim: Edwards estava determinado a ser extraordinariamente honesto sobre o seu pecado. Na resolução 68, ele prometeu que sempre que a análise de seu coração encontrasse pecado, ele confessaria a si mesmo e a Deus. Como ele mesmo disse, agora Edwards falando: resolvi confessar a mim mesmo, com franqueza. O que é franqueza aqui? Franqueza é honestidade. Confessar com honestidade tudo o que eu achar em mim mesmo, tanto os pecados quanto as fraquezas. E se essas coisas estiverem relacionadas à minha religiosidade, resolvo confessar tudo a Deus e implorar pela necessária ajuda dele. Edwards acreditava que o verdadeiro arrependimento envolvia a revelação do pecado. Ele não deveria escondê-lo, minimizá-lo ou fingir que não o via. Desprezava a tentação de transferir a culpa que era sua, de argumentar a inocência ou de ser conivente com o pecado. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. O Edwards, ele evitava a transferência da culpa, entende? Ele não era aquele tipo de pessoa que culpa todo mundo pelo pecado que comete. Ele detestava isso. O Edwards não culpava as pessoas. É porque fulano não me visitou. É porque fulano não teve atenção comigo. É porque ninguém me procura. É por isso que eu peco. O Edwards não tinha isso. Ele tinha pavor dessas coisas. Ele, como homem e como homem de Deus, ele assumia a culpa. É minha culpa. É meu pecado. Então ele não transferia a culpa para outra pessoa. Ele assumia a sua culpa como um pecador. Como está escrito aqui, ele desprezava a tentação de transferir a culpa. Era sua. E ele não argumentava em relação... ele não era conivente com o próprio pecado. Entende? Ele sabia que ele era pecador. Ele não amaciava o pecado dele. Ele não era conivente. Ele sabia que isso é pecado. Isso é errado. A culpa é minha. Eu não vou transferir para outra pessoa. Eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Você está entendendo? E tem muita gente assim que transfere a culpa do pecado para outras, para tentar minimizar. Então aprenda com Edwards na luta contra o pecado. Eu estou falando isso porque está dentro do que Pedro está dizendo. Porque Pedro falou para a gente se abster dos desejos carnais. É uma luta contra o pecado. O Edwards é um mestre nisso. É por isso que eu estou trazendo um mestre nessa luta, para que a gente aprenda a lutar com Edwards e com Pedro. Entende? Então ele não minimizava o pecado e nem transferia a culpa para ninguém. Então não transfira a sua culpa. O pecado é seu. Lute contra ele. Culpe a si mesmo. Porque culpando a si mesmo é a melhor maneira de você se achegar a Deus com honestidade e confessar o pecado, dizendo: Senhor, eu pequei. É meu pecado. A culpa é minha. Para você não fazer como Adão, que disse: foi a mulher que me deste. Então Adão, ele transferia a culpa dele para outro. O Edward já tinha pavor de fazer isso. Ele assumia a culpa do pecado. E por isso ele lutava contra o pecado. Porque ele sabia quem ele era. E aqui eu estou terminando essa sessão do Edward já para terminar o sermão. Tá? Então, numa surpreendente passagem de sua narrativa pessoal, Edward expressou seu aguçado senso da profundidade de sua pecaminosidade. Olha, essa parte aqui é uma parte que eu digo assim: esse homem é piedoso, porque ele vai confessar algo aqui extraordinário, que talvez você nunca passou, e vai servir de consolo para você, porque você vai ver que tem um homem de Deus que era maior do que você, porque Edwards era maior do que eu, maior do que você, e que passou por lutas que talvez você nunca vai passar. Olha o que ele diz sobre ele mesmo. Edwards falando agora: do jeito em que me encontro, parece que minha maldade há muito tem sido perfeitamente inefável e tem
consumido infinitamente todo pensamento e imaginação, como um dilúvio infinito ou montanhas infinitas sobre a minha cabeça. Não conheço uma maneira melhor de expressar o que meus pecados parecem ser para mim, do que dizer que eles parecem se amontoar, olha, se amontoar como o infinito sobre o infinito e se multiplicar infinitamente vezes o infinito. Quando olho para o meu coração e examino minha maldade, ela parece um abismo infinitamente mais profundo que o inferno. Então tu vê um santo homem de Deus falando isso. Aí tu fala assim, então pastor, esse cara não é crente. Gente, ele está lutando contra o pecado. Você não lembra que Elias, o profeta, enfrentou o pecado, desejou até a morte, teve medo de Jezabel, fugiu, se escondeu numa caverna. Você não leu sobre os pecados de Sansão? Você não leu sobre os pecados de Abraão e de Sara? Que mesmo tendo a promessa de Deus duvidou, Sara riu da promessa. Vocês não leram sobre os pecados de Davi, sobre o próprio Pedro, que a gente leu na Escritura, negou Jesus 3 vezes. Depois ainda pecou mais tarde, dissimulando entre judeus e gentios, que Paulo repreendeu ele na cara. E Pedro está falando desses desejos que guerreiam contra a alma. Eles guerreiam contra nós. Apenas Edwards teve a coragem de confessar o que muitos cristãos escondem. É por isso que ele fala que parecia infinito os pecados dele. Então Lawson ele comenta essa parte dizendo: Edward sabia que sempre haveria pecado para ser confessado diante de Deus, porque parece infinito. Só que ele revela algo que talvez você nunca passe. A gente não imagina o que passava na mente de Edwards aqui. Para ele dizer isso, né? Parece um infinito sobre o infinito, se multiplicar infinitamente vezes o infinito. Pô, entende? Então, caminhando para o final, terminando, e agora o Lawson termina essa parte dizendo: cada crente que deseja buscar a santidade compromete-se na sua luta contra o pecado. A santificação é uma guerra contínua contra o mundo, a carne e o diabo. Vou ler de novo. A santificação é uma guerra contínua contra o mundo, a carne e o diabo, para ganhar a piedade, que é superior a tudo. E se exige de cada soldado cristão um compromisso sincero. A vitória nunca virá se você não travar uma guerra no campo de batalha do seu coração. A batalha nunca virá se você não travar uma guerra no campo de batalha do seu coração. Edwards lutou como um incansável guerreiro na luta contra o pecado e assim ofereceu grande inspiração a todos quantos desejam seguir seu exemplo. Jonathan Edwards, foi um incansável guerreiro na luta contra o pecado. E tem uma parte muito bonita que diz assim: o cristão deve trazer sua carne pecaminosa em sujeição ao Senhor. Na batalha contra o pecado, comum a todos os crentes, o pecado deve ser recusado e também mortificado mediante o poder do Espírito. E eu termino dizendo, lendo a última parte: que tal desejo por santidade pessoal se torne a sua paixão. Que tal desejo, que o desejo por santidade pessoal, se torne a sua paixão. Busque o caminho da santidade, descobrindo o seu pecado e confessando-o a Deus, em verdadeiro arrependimento. Curve-se diante de Deus, para que você se torne nada e Ele se torne tudo. Eu vou ler de novo essa frase. Essa frase é do Lawson, não é do Edward. Curve-se diante de Deus. Curve-se diante de Deus, para que você se torne nada e Ele se torne tudo. Então, meus irmãos, já que esses desejos pecaminosos eles guerreiam contra a alma, eu escrevi algo e aqui eu encerro o sermão. Se os desejos carnais guerreiam contra a alma, vamos guerrear contra eles. Então, que você tenha força, que você lute. Todos nós somos pecadores. Todos nós lutamos contra o pecado. Mas que pelo Espírito Santo, Deus te dê a força para lutar contra o pecado. O apóstolo Pedro disse: nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo. Por isso, se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Lute contra eles. Não esmoreça. Continue lutando, meu irmão, na graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos ajude nessa peregrinação. E que um dia, a gente possa dizer: louvado seja Deus, porque pela graça dele conseguimos vencer a batalha final. Que Deus te abençoe. Amém.